Olá, colega, tudo bem? Se você é um daqueles professores um pouco mais tímidos e nem sempre se sente tão confortável assim para gravar um vídeo, ou se você também quer mais uma ferramenta para variar suas aulas remotas, esse vídeo é para você. Você conhece o gênero midiático podcast? Bom, podcast é a união de duas palavras: iPod, que é o nome daquele aparelho de reprodução de MP3 da Apple, e broadcasting, que em inglês significa transmissão. O podcast é um programa semelhante, muito semelhante a um programa de rádio. Talvez a principal diferença seja que ele não precisa necessariamente ser transmitido ao vivo. Por isso que algumas pessoas costumam dizer que ele é um programa de rádio, assim, entre aspas, mais produzido, porque existe a possibilidade da gente editar antes desse programa ir ao ar. E bom, isso faz total diferença, porque sendo gravado e disponibilizado sem um horário fixo, o usuário ou ouvinte pode se programar para escutar onde e quando quiser o podcast. Também, outra grande vantagem é que a produção de um podcast, desde o seu início, sua roteirização até o final, que é a sua divulgação, envolve pelo menos uma pessoa. Uma pessoa consegue fazer tranquilamente sozinha tudo isso. Já um programa de rádio envolve, normalmente, uma equipe. E os podcasts estão adquirindo, assim, grande relevância no Brasil. O Brasil já é o segundo mercado de podcasts no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então é um gênero que não é assim tão novo, mas se popularizou muito graças às plataformas sob demanda de serviços de música e, consequentemente, de podcast também, como Spotify ou Deezer. A relevância é tanta que tem muitos programas de rádio que passam a ser gravados e transformados posteriormente em podcasts, nos canais das diversas emissoras, nas redes sociais e nessas plataformas que eu me referi anteriormente. Também tem acontecido um fenômeno muito curioso que programas de televisão e programas do YouTube, por exemplo, são convertidos em áudio e divulgados nessas plataformas onde estão os podcasts. O podcast é então um programa de áudio. O áudio em si, em arquivo, é chamado de episódio, em analogia aos programas de TV, séries e novelas. Os âncoras do programa, conhecidos também como podcasters, escolhem e vão explorando um tema ao longo do episódio, usando diversos recursos para isso, como informações gerais sobre o tema, dados estatísticos, opinião dos ouvintes, entre outros recursos. E, assim como no rádio, o público pode ser chamado de ouvinte. Então, quem ouve um podcast é chamado ouvinte. Bom, absolutamente nada impede que você tenha o seu programa sozinho, ou o seu podcast, como queira falar, mas o grande atrativo dos podcasts é que eles são programas que, em geral, dão preferência para diálogos e debates. Então, normalmente, eles são compostos por, no mínimo, 2 pessoas. Assim como capítulos de uma novela ou episódio de uma série, por exemplo, a duração média de cada episódio de um podcast costuma ser de 1 hora. Claro que dependendo do conteúdo e das intenções de quem está gravando, isso pode variar para mais ou para menos. É importante a gente perceber que o uso de efeitos sonoros e música de fundo são recursos bastante comuns, como uma forma de dar mais dinâmica ao podcast, já que é um arquivo somente de áudio, não tem mais outros estímulos do tipo visual, e também serve para chamar a atenção do ouvinte para as transições entre diferentes momentos que estruturam o episódio. Se você tem o costume de ouvir podcasts, e bem semelhante aos programas de rádio também, você vai ver que quando tem uma mudança de tema, vai se trazer a opinião dos leitores, por exemplo, tem sempre uma vinheta, algo que marca essa transição. Agora que brevemente eu apresentei o gênero podcast, eu tenho uma ferramenta para te indicar, chama Anchor. O Anchor é uma plataforma online gratuita para a criação, armazenamento e divulgação de podcasts. Com uma interface simples e bastante intuitiva, ele permite que você crie áudios, organize, selecione, edite, de forma a criar um podcast. Digite anchor.fm em seu navegador ou posicione a câmera do seu celular para o código da tela para se cadastrar e conhecer a ferramenta. Você pode criar um cadastro próprio no site
ou fazer seu login por meio de sua conta Google ou conta Facebook. O Anchor ainda não possui interface em língua portuguesa, mas nesse vídeo vou te mostrar o que significa cada item que você precisará usar para criar o seu próprio podcast. Depois de fazer seu login, a interface vai aparecer dessa forma. Você realiza todos os procedimentos necessários para criar o seu podcast apenas nessa única tela, sem precisar gerenciar painéis de controle e edição que são, às vezes, complexos. Como eu disse, ele é um recurso bem intuitivo. Antes de usar o Anchor para gravar e editar o seu podcast, no entanto, você precisa criar uma conta, que é onde você vai registrar uma espécie de canal próprio de podcast nessa ferramenta. Isso é útil caso você queira que outras pessoas acessem o seu canal e também para enviar os seus episódios para outras plataformas, como Spotify, o Deezer, entre outras. Ao clicar em Settings e Update Settings, você só precisa preencher o nome que você quer dar ao seu programa, escrever uma breve descrição, adicionar uma foto, de preferência, que ilustre ali o nome que você escolheu para o programa, e escolher uma categoria temática na qual o seu podcast se encaixa e, por último, selecionar o idioma em que os episódios vão ser gravados. Para que você veja como fica, vou criar aqui um programa teste inserindo todas essas informações. Então, o nome, eu vou colocar o nome Conexão Professor e vou colocar uma descrição padrão. Então, vou dizer que é um podcast que fala sobre o uso de recursos digitais na educação. Vou subir uma foto, eu posso procurar uma foto, carregar do meu computador ou pedir que o próprio programa encontre uma para mim. Eu vou carregar porque eu já fiz uma no Canva. Se você quiser saber mais sobre como usar o Canva, vai no vídeo anterior aqui do canal. Clico no botão continuar e pronto, eu já tenho um design, já tenho uma identidade visual para o meu podcast. Clico nesse botão roxo, Update Cover Art. Espero carregar. Tem algumas opções de mudar a letra, escrever um texto, mas eu acho que não é necessário. Pronto, já está a foto pronta. Vou escolher aqui uma categoria. Tem várias categorias, A minha, nesse caso, vai ser educação. E a linguagem, ou língua, melhor dizendo, português. Aqui eu tenho umas opções avançadas, mas não precisa mexer nelas. Vou colocar o meu nome. E como eu fiz o meu cadastro já pelo Google, meu login pelo Google, meu e-mail já aparece automaticamente. Posso adicionar um site, se eu tiver, e posso também customizar esse meu endereço, então eu posso mudar o nome para as pessoas me encontrarem de formas diferentes, Posso adicionar também as minhas redes sociais e também, se eu quiser, deletar a conta, é aqui onde eu posso deletar. E é bem fácil de deletar, poucos movimentos. Vou salvar essas alterações, clicando aqui, Save It. Apareceu isso, tá tudo salvo, eu posso então já começar a gravar o meu podcast. O primeiro ponto de destaque é que você pode gravar áudios diretamente na plataforma, mas também pode adicionar arquivos que estejam no seu computador e que tenham um tamanho de até 250 MB. Então eu posso clicar em Record, ou gravar, tem que permitir o acesso do computador ao microfone, e clico em começar a gravar agora, Confiro se o microfone que está ali é o certo. Clico em começar e eu já posso começar a gravar imediatamente, com fone de ouvido ou sem fone. Então aqui eu fiz um teste, cliquei em Stop, e imediatamente o que eu gravei vai aparecer aqui, Se tem corzinha vermelha é porque tá nos gravados, E aqui eu tenho a opção de fazer o download disso que eu gravei ou deletar permanentemente. Eu vou deletar porque não é o que eu quero, é só um teste. Vou baixar aqui nesse lado arquivos que eu já tenho no meu computador, por exemplo. Então, eu baixei 3 arquivos de áudio, digamos que sejam já partes de um podcast que eu quero gravar. Outra opção incrível também é que você pode inserir vídeos de até 3 horas nos formatos .mov e .mp4
e transformar esse vídeo em áudio. Então, por exemplo, se você gravou uma videoaula e quer disponibilizar essa videoaula depois em formato apenas de áudio, como um podcast, isso é possível. A única coisa que você precisa entender são as características dos dois gêneros. Quando você transforma uma videoaula num podcast, obviamente, todos os recursos visuais que você eventualmente tenha utilizado se perdem, já que o podcast é um gênero de apenas um canal, que é o canal auditivo. Por isso é muito importante o planejamento, o que eu desejo fazer e qual a melhor plataforma para isso. Então, se eu gravo uma videoaula já pensando em converter ela para podcast, eu preciso estruturar bem de forma que eu não perca nenhum detalhe relevante quando essa conversão for feita. Outro recurso que você tem disponível é a pasta biblioteca ou library. Todos os áudios que você adicionar no site, eles vão ficar armazenados ali. Então, você pode ir adicionando os áudios, vários que você gravou em vários dias, e depois mesclar eles e criar o seu podcast, né? Eles vão ficar ali, não vão desaparecer, então é bem tranquilo. E por fim, em transições, há um banco não muito extenso, mas também variado, de efeitos sonoros que você pode usar para criar vinhetas, marcar transições de tema, entre outras coisas, dentro do seu podcast. Como eu disse, essa integração de efeitos sonoros nos podcasts é uma forma de chamar a atenção do ouvinte, sendo um recurso necessário para o gênero podcast se tornar mais dinâmico, né? Não ficar aquele áudio inteiro, né? Sem nenhuma transição, que muitas vezes faz o ouvinte perder o interesse. Então aqui vou fazer o login pela minha conta Google. Você pode escolher por onde você vai fazer o login, que nem eu tinha explicado. E essa é a visão pública do meu canal no Anchor, né? Posso começar por aqui, o meu podcast, ou ali em cima em novo episódio. Então aqui novamente a interface, vou abrir a minha biblioteca para ver os meus áudios e vou começar a exportar os áudios para montar finalmente o meu podcast. Vou começar por esse, chama apresentação de podcast, tem 24 segundos. Eu já gravei eles em partes para não gravar o áudio inteiro e assim fica mais fácil editar. Vou ouvir de novo o áudio e aqui nesses 3 pontinhos eu tenho 3 opções. E uma delas é cortar o áudio, tá? Ali pelos 20 segundos eu vi que eu tive um erro, então eu vou clicar em Split Here, Save e Split. Então vocês vão ver que ele salva em 2 vídeos, um 21 segundos e o outro de 3. Esse de 3 é onde eu erro, eu não quero que ele faça parte, eu vou remover do episódio. Eu ouço de novo o meu áudio para ver se ele foi cortado direitinho, para ver se eu cortei bem. Eu posso fazer o download também desse áudio ou então remover do episódio, que não é o caso aqui. Para me organizar melhor, eu optei por remover aquele áudiozinho de 3 segundos, só para não ficar muita coisa aqui e eu não me confundir na hora de montar o podcast, tá? Então agora eu vou deletar também esse de 24, para só deixar aquilo que realmente vai para o podcast, o arquivo final de áudio, né? Mas isso não é obrigatório, é uma questão assim particular, tá? E aqui, depois de fazer esses movimentos, vocês estão vendo aqui que eu segmentei os meus 3 áudios em vários microáudios, tá? Que seriam as partes do meu podcast. Então, entre essas partes, o que eu pretendo fazer é inserir aquelas transições. Então, meu podcast teste, né? Tem um total de 6 minutos. Aqui, nesses pontinhos à esquerda, eu posso ir movendo de lugar os meus áudios, como vocês estão vendo. Então, eu posso mover para cima ou para baixo. E aqui em Transitions, ou transições, eu vou escolher, então, o que eu quero usar como música de abertura. Então, eu escolhi aqui essa Studio. Ela vai aparecer sempre lá no final. O que a gente insere de efeito, sempre no final aparece. Eu vou adicionar 2 vezes porque eu quero que ela funcione como uma música de abertura e como uma música de final para encerrar o meu podcast. Então ela tá ali antes de apresentação e depois de final. Vou escolher esse aqui para ser um efeito que vai ficar localizado antes da parte introdutória, onde eu trago alguns dados sobre o crescimento do mercado de podcasts,
Então eu vou subindo. Essa parte é um pouquinho chata, porque às vezes não funciona muito bem, né? A gente solta antes, mas é bem tranquilo, tá? Aqui eu vou repetir isso assim exaustivamente, né? Vou fazer várias inserções de áudios aqui entre os momentos do podcast, só para vocês verem como funciona, mas depois lá no resultado final vocês vão ver que não vai ter tanta transição sonora assim, porque eu acho até que pode atrapalhar um pouco. A gente tem que usar com mais parcimônia, tem que usar, mas com mais cuidado, né? Então aqui só para vocês verem como é fácil ir montando. Isso que eu tô fazendo já é a edição do podcast, tá? Não tem nada mais misterioso do que isso. Então é cortar, organizar os áudios e inserir os efeitos sonoros, tá? A edição do podcast nessa ferramenta, ela funciona assim, bem dessa forma. Então aqui eu selecionei um efeito, outro efeito, né? Que eu vou usar entre as transições dos temas e do que eu falei aqui nesse podcast, tá? Tô com 7 minutos e 19 segundos. Claro que um podcast, né, real oficial, ele teria mais tempo. Isso aqui é só um teste para vocês verem depois o resultado final. Não esqueçam de, depois de ver o vídeo, ouvirem o podcast para vocês verem como ficou. E aqui eu tô subindo, fazendo esse movimento, tá? O vídeo tá um pouquinho acelerado, dá para fazer mais lentamente do que isso, tá? Dá para fazer com bastante calma. Então aqui vocês veem que eu tenho um arquivo que chama dica de podcast. Então eu vou adicionar um efeito que marque esse momento de dica, como eu tinha dito para vocês, né? O aluno vai ouvir e vai dizer, opa, aí vem dica do professor, vou anotar. Então aqui eu tô testando alguns áudios. Vou escolher algum que seja bem legal, assim, para dica, né? Esses áudios, são bem curtinhos, né? Tem poucos segundos, então gosto esses de transição, é bom escolher os menores. Os que tem até uns 3, 4 segundos são bons, tá? Nesse caso aqui, acho que eu vou escolher esse aqui que tem 5, né? Mas também pode ser. Eles são feitos para isso, né? Então aqui eu vou subir. Então quando eu falar lá no podcast, vem dica de podcast, vai tocar essa vinheta e aí eu vou falar da dica. Então meu podcast ficou assim. Então é bem fácil perceber, né? Ele organiza, é tão intuitivo que organiza por sistema de cores, né? O que tá em roxo tá dentro da biblioteca, o que tá em vermelho tá dentro das gravações, né? E o que tá em rosinha dentro das transições. Esse recurso mensagens eu não vou falar hoje nesse vídeo, porque ele precisa de um pouquinho mais de destreza no uso da ferramenta. Tá? Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários depois do vídeo para saber se vocês têm interesse de que eu fale do recurso mensagens e eu falo num outro vídeo. Não é difícil, mas para o nosso objetivo aqui, eu vou excluir dessa vez as mensagens, tá bom? Esse aqui então é o podcast. E eu posso também inserir uma trilha sonora de pano de fundo, né? Então aqui eu vou clicar nessa notinha musical e vou escolher aqui por gênero, né? Batidas, calmo, vou escolher uma coisa alegre e eu posso ir testando também quais são as opções de música, né? Vou testando elas e vou escolhendo qual é a melhor. Lembrando que a música não pode estar mais alta que a sua voz. Então eu costumo deixar a trilha de fundo bem baixinha mesmo, é uma musiquinha ambiente. Tenta músicas mais calmas também. Então ele vai processar, então ele vai mesclar o áudio da sua voz com a música, né? Então quando aparecer esse símbolo da musiquinha, é porque tá pronto. E aqui então eu vou dar um título para o meu episódio de podcast. Então aqui, como é um teste, né? Vou colocar exemplo de podcast produzido usando o Anchor. E aqui vou fazer uma breve descrição do que trata esse episódio, né? Esse episódio, então, é um exemplo
Esse episódio, então, é o resultado do processo que expliquei no vídeo do YouTube sobre como produzir podcasts usando o Anchor. Feito isso, uma coisa muito legal que eu posso planejar quando isso vai ao ar. Então, eu posso definir uma data, certo? Temporada, vou colocar temporada 1, episódio 1, né? Eu posso liberar como arquivo inteiro, só como trailer também, né? Posso mudar até a foto aqui desse episódio. Cada episódio pode ter uma foto diferente, mas eu vou deixar a mesma. E eu clico em publicar agora. Cliquei em publicar agora, pronto, tá publicado. Então vai aparecer essa tela aqui com os dados, né? Com o nome do podcast, a descrição. Eu clico em continuar. E se você tiver conta nas plataformas de streaming e você quiser já distribuir o seu podcast nelas, é só clicar em distribuir, certo? Então aqui o meu podcast ele vai aparecer todo fracionado e se faltou alguma coisa, se eu vi algum erro, eu posso editar também, ali mesmo. Aqui então, nessa abinha inicial, eu posso copiar o link do meu podcast para enviar por e-mail para os alunos, posso postar também nas redes sociais, tá? E aqui editar qualquer informações. Clicando em episódios, ali em cima, na barra superior, eu também tenho acesso a todos os meus episódios publicados, né? Então, aqui eu posso copiar o link também do episódio, eu posso ver os detalhes do episódio, posso fazer o download desse episódio ou deletar ele. Então, só para a gente recapitular o que eu falei até agora, vamos pensar que a edição desse podcast no Anchor está baseada em 4 passos básicos. O primeiro deles é subir os áudios. Então, você vai gravar o seu áudio no próprio Anchor ou fazer download dos arquivos de áudio que você tem no seu computador e que quer utilizar. Primeiro passo. O segundo passo, cortar e organizar. Você vai ouvir de novo os áudios e vai, então, fazer os cortes nos momentos em que você acha que você errou, que você precisou voltar, que você disse ou explicou melhor alguma coisa, né? Clicando naquela ferramenta cortar em múltiplos segmentos. Depois desses cortes, você vai excluir os áudios que você não vai usar e vai organizar a ordem em que cada áudio vai aparecer no podcast, certo? Isso aí já é o processo de edição, certo? É muito fácil. O terceiro passo é selecionar os efeitos sonoros. Então, você vai escolher em transições os efeitos que você deseja usar, como abertura e fechamento do podcast, transição, quadros especiais, como dica, comentários de exercícios. Eu recomendo que você faça isso depois de organizar. Então, vai pensar nessas transições depois. Escuta cada uma das transições, vê qual você mais gosta e já faz uma pré-seleção antes para você não precisar ficar procurando ali a todo momento. E por último, né, o último passo é adicionar uma trilha sonora. É a última coisa, né, porque é a trilha sonora que vai dar toda a liga, digamos assim, do seu podcast, vai dar uma identidade, tá? Não é obrigatório, fica bem a seu critério, como qualquer outro dos passos, né? É como você vai fazer. Você pode adicionar só em algumas partes do podcast, não precisa adicionar no podcast inteiro, né? Vai mesmo do que você gostaria o efeito, né? O propósito do seu podcast. Vocês vão ver que no podcast teste que eu criei, né? A trilha tá só na abertura, não coloquei trilha no restante, né? Então fica bem critério, não é uma coisa fechada. Novamente eu digo, né, que a criatividade não tem limite e você pode organizar da maneira como você preferir. Mas aqui eu só tentei mostrar como é super fácil editar um podcast no Anchor, tem só 4 passos, né? E naquela mesma telinha
Então, eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar muito você nessa produção de podcasts. Então, aqui essa é a interface, né, que o público vai ter acesso do meu canal no Anchor de podcast. E ali, no finalzinho, tem o episódio. Então, a pessoa pode ouvir aqui mesmo, pode compartilhar, já vai ter o link para compartilhar ou para incorporar. Bom, agora como você já sabe se cadastrar no Anchor e criar seus próprios podcasts, acesse o código aqui da tela ou então o link que está na descrição desse vídeo para ver o resultado do uso dessa ferramenta. Um grande abraço e até a próxima!